Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3, Exposições Finais e Transitórias. Artigo 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Cadastro Inclusão, registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização dos seus direitos. Parágrafo 1º. O Cadastro Inclusão será administrado pelo Poder Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. Parágrafo 2º. Os dados constituintes do Cadastro Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive de censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Parágrafo 3º. Para a coleta, transmissão e sistematização de dados é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. Parágrafo 4º. Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei. Parágrafo 5º. Os dados do Cadastro Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades. Inciso 1. Formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização dos seus direitos. Inciso 2. Realização de estudos e pesquisas. Parágrafo 6º. As informações que se refere a este artigo devem ser disseminadas de formatos acessíveis. Artigo 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Artigo 94. Há direito ao auxílio e inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que, inciso 1, receba o benefício da prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, e que passe a exercer a atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Inciso 2, tem recebido nos últimos 5 anos o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Artigo 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quanto ao seu deslocamento em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido, e hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 1. Quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. Inciso 2. Quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se o procurador constituído para essa finalidade. Parágrafo único. É assegurada à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do INSS,
pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial, integrantes do SUAS, quando o seu deslocamento, em razão da sua limitação funcional de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus proporcional e indevido. Artigo 96, o parágrafo 6º-A do artigo 135 do Código Eleitoral passa a vigorar com a seguinte redação: os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir a acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Artigo 97, a CLT passa a vigorar com as seguintes alterações. No artigo 428, temos o parágrafo 6º que diz: para o fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Já no parágrafo 8º do mesmo artigo diz: para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Já no artigo 433, no inciso 1, temos uma nova redação que diz: desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência, quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Artigo 98, a Lei 7.853, de 24 de outubro de 89, passa a vigorar com as seguintes alterações. Temos uma nova redação no artigo 3º que diz: as medidas judiciais relativas à proteção dos direitos, interesses coletivos difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há pelo menos um ano, nos termos da Lei Civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção de interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. Já no seu artigo 8º, diz que constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa, inciso 1, recusar cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Inciso 2, obstar a inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão de sua deficiência. Inciso 3, negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Inciso 4, recusar, retardar ou dificultar a internação ou deixar de prestar assistência médica hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Inciso 5, deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial ou expedida na ação civil que alude essa lei. Inciso 6, recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta lei, quando requisitados. Parágrafo 1º, se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Parágrafo 2º, a pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados. Parágrafo 3º, incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. Parágrafo 4º, se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena agravada há em 1/3. Artigo 99, o artigo 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 90,
passa a vigorar acrescido o seguinte inciso 18. Artigo 20, inciso 18. Quando o trabalhador com deficiência por prescrição necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e inclusão social. Artigo 100. O Código de Defesa do Consumidor passa a vigorar com as seguintes alterações. No parágrafo 6º, temos a nova redação no parágrafo único. Artigo 6º, temos uma alteração redação no parágrafo único que diz: a informação de que trata o inciso 3 do caput desse artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observar o disposto em regulamento. Já no artigo 43, temos o parágrafo 6º que diz: todas as informações que trata o caput desse artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Artigo 101. A Lei 8.213, de 24 de julho de 91, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16, inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Inciso 3. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Já no artigo 77, temos uma nova redação. Na verdade, temos aqui uma nova redação no inciso 2 do parágrafo 2º que diz: para o filho, a pessoa a ele equiparada, ou irmão de ambos os sexos, pela participação completar os 21 anos de idade, salvo se inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. O parágrafo 4º do mesmo dispositivo foi vetado. Já no artigo 93, houve vetos. Na verdade já estava vetado, mas vamos lá, né? O caput, incisos 1 a 5, mas o parágrafo 1º tem dizendo assim: a dispensa de pessoa com deficiência de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Parágrafo 2º. Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados à Previdência Social, fornecendo-os com solicitados aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos seus cidadãos interessados. Parágrafo 3º. Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência que trata a CLT. O parágrafo 4 está vetado. Temos o artigo 110A que diz: no ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos no regulamento. Artigo 102. O artigo 2º da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 91, passa a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 2º, parágrafo 3º. Os incentivos criados por esta lei somente serão concedidos a projetos culturais que forem disponibilizados, sempre que tecnicamente possível, também em formato acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto de regulamento. Artigo 103. O artigo 11 da Lei 8.429, de 2 de junho de 92, passa a vigorar o seguinte inciso 9. Inciso 9. Deixar de cumprir exigência de requisitos da acessibilidade prevista em legislação. O artigo 64 fala de alterações na Lei de Licitações 866 de 93, desculpa. Mas como ela está revogada, então eu vou pular essas alterações, visto que a nova lei já contempla isso, e no estudo específico da lei anterior, a revogada, a gente vai tratar esses pontos em detalhes.
Artigo 105, o artigo 20 da Lei 8742 de 93 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 20, parágrafo 2º, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com demais pessoas. Parágrafo 9º. Os rendimentos decorrentes de estágio visionado e de aprendizagem não serão computados para fins de cálculo de renda familiar per capita, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 11º. Para a concessão do benefício de trato caput desse artigo, poderão ser utilizados os elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade conforme o regulamento. Artigo 106, vetado. Artigo 107 fala que a Lei 9.029, de 13 de abril de 1995, passa a vigorar as seguintes alterações. Artigo 1º. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, motivo de sua manutenção, sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvados para os casos, as hipóteses de proteção à criança e adolescente previstas no inciso 33 do artigo 7 da Constituição Federal. No artigo 3º da mesma lei tem, sem prejuízo do prescrito no artigo 2º desta lei, e nos dispositivos legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as infrações dispostas nesta lei são passíveis das seguintes combinações. E no artigo 4º temos o inciso 1, que tem nova redação, que diz a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescido de juros legais. Artigo 108, o artigo 35 da Lei 9.250 passa a vigorar acrescido o parágrafo 5º, que diz, sem prejuízo do inciso 9 do parágrafo único do artigo 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, a pessoa com deficiência ou contribuinte que tenha dependente dessa condição tem preferência da instituição referida no inciso 3 do artigo 4º da linha C, no inciso 2 do artigo 8º. Do 109, a Lei 9.503, de 97, o Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar as seguintes alterações. Vai ter nova redação no artigo 2º, que diz, no parágrafo único, para efeito deste código, são consideradas vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Também no artigo 86-A, ele foi incluído, as vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso 17 do artigo 101 desta lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com as placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Também temos o artigo 147-A, que diz, ao candidato com deficiência auditiva é assegurar acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º, o material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames do artigo 147 desta lei deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. Parágrafo 2º, é assegurar também ao candidato com deficiência auditiva requerer no ato de sua inscrição o serviço de intérprete de Libras para acompanhar suas aulas práticas e teóricas. No seu artigo 154 ficou vetado. No artigo 181, no inciso 17, tem assim, infração grave. No 110, o inciso 6 e o parágrafo 1º do artigo 56 da Lei 9615, 24 de março de 98, passa a seguinte redação, que diz:
2,7% da arrecadação bruta para os concursos de prognósticos e loterias federais e similares, cuja realização estiver sujeita à autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios. E o parágrafo 1º diz que, do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata-se inciso 6 do caput, 62,96% sendo destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro e 37,04% ao Comitê Paralímpico Brasileiro, devendo ser observado em ambos os casos o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União. Artigo 111. O artigo 1º da Lei 10.048/2000 passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas com deficiência, os idosos com idade superior igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Artigo 112. A Lei 10.098, de 9 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações. Aqui, observando as alterações, foram incluídos os conceitos que já estão no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, eu vou pular essa parte, senão ficará uma leitura repetitiva em relação ao que nós já falamos aqui adiante. Porém, temos o artigo 9º, que diz que o parágrafo único vai dizer que os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação ou que deem acesso a serviços de reabilitação devem ser obrigatoriamente estar equipados por mecanismos que emitam sinal sonoro suave para a orientação do pedestre. Temos o acréscimo do artigo 10A, que diz que a instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil e alerta no piso de acordo com as normas e técnicas pertinentes. E artigo 12A, que diz que os centros comerciais e estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para atendimento da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Artigo 113. A Lei 10.257, 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 3º. As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar o plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor do qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados ou pelo poder público com vista a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com sistemas de transporte coletivo de passageiros. O artigo 114 modificou o dispositivo do Código Civil e nós já analisamos tudo isso quando estudamos o Código, tanto sobre capacidade, como também sobre aspectos da área de família, inclusive a tomar decisão apoiada. Artigo 115. Ele fala especificamente esse artigo sobre a inclusão do título 4 dentro do livro 4 do Código Civil sobre a tomada de decisão apoiada. Artigo 116, da mesma forma, nós temos também menção aqui a alteração do Código Civil sobre a tomada de decisão apoiada. O 117, o artigo 1º da Lei 11.126, de 27 de junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º.
é assegurado à pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados, de uso coletivo, desde que observadas as condições impostas por esta lei. E o parágrafo 2º diz: o disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades de jurisdições de serviço de transporte coletivo de passageiros, inclusive em esfera internacional, com origem no território brasileiro. Artigo 118, ele coloca aqui o inciso 4 do artigo 46 da Lei 11.904, passa a vigorar 2009, passa a vigorar da linha K, que diz que acessibilidade a todas as pessoas. O artigo 119, ele diz que a Lei 12.587, 2012, passa a vigorar com a acrescida do artigo 12b, que diz que na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% das vagas para condutores com deficiência. Parágrafo 1º, para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado. Inciso 1, ser de sua propriedade por ele conduzido. Inciso 2, está adaptado à sua necessidade nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º, no caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste artigo, os remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes. Artigo 120. Cabe aos órgãos competentes, em cada esfera de governo, a elaboração de relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das leis 10.048 de 2000, 10.098 de 2000, bem como encaminhamento ao Ministério Público e aos órgãos de regulação para a adoção de providências cabíveis. Parágrafo único. Os relatórios que se refere ao caput deste artigo devem ser apresentados no prazo de 1 ano, a contar da data de entrada em vigor desta lei. Artigo 121. Os direitos e os prazos e as obrigações previstas nesta lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções, declarações internacionais aprovadas e promulgadas pelo Congresso Nacional e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria. Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. Artigo 122. Regulamento disporá sobre a adequação do disposto nesta lei ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. O 123 fala de revogação de diversos dispositivos que, para a leitura não ficar maçante, eu vou simplesmente pular. Muitos do Código Civil, inclusive. Artigo 124. O parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei entrará em vigor até 2 anos da entrada em vigor. O artigo 125, ele fala de entradas em vigor de diversos outros dispositivos, mas como estamos em 2022, todos já entraram em vigor já. Perdão, com exceção do parágrafo 6º do artigo 44, que dispõe de 84 meses, que foi inclusive a redação dada pela Lei 14.159 de 2021. O mesmo também segue para o parágrafo 6 do artigo 44. Na verdade, repetiu aqui, né? Tudo bem. Artigo 126. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei 8.939, de 4 de fevereiro de 95.
Artigo 127 fala da vacância geral, que de 180 dias sua publicação oficial. Dilma Rousseff, presidente.